É precisamente este o ponto de partida da Liga de Ouro de hoje. O Conselho de Arbitragem considera que há um erro a favorecer o Sporting no Farense Sporting da terceira jornada do campeonato. Otávio Machado, Luís Miguel Henrique, Manuel Queiroz e Mauro Xavier. Uma boa noite aos quatro. Otávio, pode ser considerado um erro, a considerar também um erro grave este ou não? A minha opinião, boa noite a todos, boa noite a quem nos está a presenciar. É um erro grave do João Ferreira e do Conselho de Arbitragem. Gravíssimo. E só o vejo de uma maneira, para tentar esconder o lance no jogo do Benfica, em que passou um braço de um jogador do Benfica e foi marcado penalti contra o adversário. Só por o Conselho de Arbitragem querer limpar esta imagem. Porque esta imagem... E sobre esse lance, só para esclarecer penalti, também claro. quem nos está... Na minha opinião... Deixa-me só esclarecer quem nos está a ver que, como sabemos, e tal como acontecia na época passada, os lances em que o árbitro não vai ao monitor não são depois divulgados, não há áudio divulgado pelo Conselho de Arbitragem, só são divulgados os áudios dos lances em que o árbitro é chamado ao monitor, o que não aconteceu nesse tal lance do jogo do Benfica, e é por isso que não aparece aqui nesta posição tomada por João Ferreira, por isso que esse lance também não foi incluído hoje nos áudios divulgados. Claro, Mariana, compreendo. Portanto, aí nem o VAR interviu. Nesse jogo do Benfica, nem o VAR interviu. Aqui o VAR interveio. E mal. Mal. Obviamente que o braço aumenta a volumetria. Claramente. Nem há discussão. Agora, o Sr. João Ferreira devia ter mais cuidado, e o Conselho de Arbitragem mais cuidado com aquilo que é a função deles, que é as nomeações e a proteção aos árbitros. E isto não protege os árbitros. Isto vai aumentar a discussão sobre as arbitragens e o VAR. E o VAR tem sido, na minha opinião, o VAR veio para evitar o erro. O certo é que eles têm cometido erros, sancionado erros em demasia. E o VAR, muitos, não têm de alguma maneira sido aquilo ou desempenhar a função para a qual foram criados. Evitar que o erro aconteça. Aqui não aconteceu erro nenhum. Lamento profundamente que o João Ferreira tenha uma infelicidade também. Ele tem uma infelicidade. Vir, e o Conselho de Arbitragem, ter essa posição. Miguel, João Ferreira é vice-presidente do Conselho de Arbitragem, por isso esta opinião vincula o Conselho de Arbitragem. Isto quer dizer que, do ponto de vista oficial, para o Conselho de Arbitragem, o Sporting foi beneficiado. Que peso é que isso tem? Eu vou ler ipsis verbis o que... Eu sou advogado, não é? Então, eu não consigo falar sem ver prova. A primeira frase dele é lance muito complexo. É? E esta é a primeira questão. Dele, de João Ferreira. João Ferreira. Depois, a determinado momento, ele basicamente diz outra frase que para mim é importante, é gostávamos que fosse outra a interpretação. Portanto, ele dá o poder ao árbitro para decidir. Eu acho que isto tem muito... Eu gosto de olhar para a garrafa meio cheia. E esta questão, e estas intervenções, e como eu Miguel, defendi... vou só pedir para subires um pouco o microfone para ti. Eu como defendi sempre eu defendo que os árbitros durante o jogo possam explicar. Eu acho que tudo tem a ver com transparência, não pode ser negativo. E encaro isto de uma forma positiva, do sentido de, pedagogicamente, todos nós que estamos a tentar perceber o que se passa, e não é fácil interpretar cada movimento às vezes, se perceba que eu não acredito na má-fé de toda a gente, eu não acredito nisso, portanto acredito que haja a tentativa de melhorar o jogo. E o VAR serve também para isso. Nesta questão em particular, acho que a determinado momento ele diz que, e essa é a frase mais chamativa, que ele diz que é, não tem nada de penalti. E gostávamos que fosse outra a interpretação. Aquilo que eu entendo é que o Conselho de Arbitragem, neste tipo de jogada, se voltar a repetir, gostava que os árbitros não marcassem penalti. É assim que eu interpreto isto. Não consigo ir mais além do que essa questão, porque não tem. Acho que há aqui um problema, pelo menos agora já sou eu. Eu estou a entrar num campo, eu falar de arbitragem para mim é difícil, eu gosto de falar do que sei. E como não sou árbitro, mas percebo o papel do árbitro, que é extremamente complicado, eu acho que a determinado momento aquilo que tem ali o equívoco é parar o frame. E parar o frame num jogo de futebol é interpretar uma coisa muito complicada. Eu percebo objetivamente porque é que o Tiago marca o penalti, porque quando ele para o frame o braço está lá aberto, mas quando eu vejo... Mas Tiago Martins assinala o penalti antes de ver a imagem certo. parada. Mas, assinala com o lance corrido, não é? A primeira decisão é mas quando vai lá e vê, e a gravação é clara, ele pede para parar e quando fala do jogador número 44, realmente, e é aqui que o Mr. Otávio tem razão, isto é, o braço está lá e a bola bate.
Quando se mede a jogada toda em andamento, percebe-se que a bola bate na coxa, percebe-se que quem está atrás, o jogador da defesa que está a marcar o avançado, não pode marcar com os braços à frente. Portanto, o movimento é natural. Eu percebo as duas interpretações. Parece-me a mim que, pedagogicamente, o Conselho de Arbitragem gostaria que aquilo não tivesse sido marcado de penalti, porque é assim que interpreta, e quer dar um sinal claro de que os árbitros daqui para a frente, se tiverem uma jogada igual, não têm que marcar penalti. Pelo menos esta é a interpretação que eu faço de tudo isto. Achas que há, da parte de João Ferreira, Manel, pedagogia em relação a Tiago Martins, ou também poderá estar aqui a não querer arrasar um árbitro quando considera que foi cometido um erro? Porque, como o Miguel dizia, há aqui posturas que são quase, frases que são quase contraditórias, não é? Tanto diz que gostávamos que fosse outra, como diz não tem nada de penalti. Em que é que ficamos? Pois, boa noite a todos. Eu acho que não há penalti, foi a ideia com que fiquei logo, porque é o desvio da coxa, portanto, a partir dali, porque é que o João Ferreira diz que não é penalti? Porque essas são as instruções que os árbitros têm, que é uma bola inesperada para o defesa, para todos os efeitos, que a bola é em meio segundo, não sei, um quarto de segundo, do desvio na coxa. Defendendo aqui o Tiago, o que ele carrega, o que ele dá mais tónica é o facto do jogador, do defesa, ter os braços completamente abertos. E ele, quando fala com o Fábio, correto? É isso que ele dá relevância. Eu sei que sim, eu percebi isso. O Tiago tentou confirmar a sua decisão por não reverter, mesmo que o colega lhe tivesse a dizer que não fazia sentido. Portanto, ele tentou procurar um ponto para manter a razão dele e, portanto, independentemente do que lhe disseram, foi isso. Portanto, ele não estava aberto à mudança de posição neste caso. Quando era evidente que tinha que estar, na minha modestíssima opinião, quer dizer, a partir do momento em que a bola vai da coxa do Pedro Gonçalves, não é, para a mão do defesa, que está, não tem hipótese nenhuma de ter uma reação, uma coisa daquelas, era impossível ser penalti. Eu acho que a decisão do árbitro, depois de ver a jogada no vídeo, acho que é absolutamente lamentável, porque que estão lá todas as instruções para não ser penalti, como é evidente. E, portanto, acho que posso dizer, acho a partir de agora a volumetria desapareceu. Não é a volumetria desapareceu, Otávio. Quando a bola sofre um desvio inesperado a muito pouco espaço do defesa, como é que é penalti? E tu, que foste jogador, não devias defender isso. Porque isto é contra os jogadores. Isto é contra os jogadores. Então tínhamos uniformidade no critério. Mas isso é óbvio, claro. Mas a uniformidade foi aqui. Por isso é que eu peço que haja uniformidade. Mas no Benfica houve um lance exatamente igual a este, que também não era penalti. Que também não era penalti. E não foi marcado na primeira parte, a meio da primeira parte no Benfica, um lance exatamente igualzinho a este e que bateu lá. E portanto, mas não era penalti nenhum dos dois. Não era nenhum dos dois. Eu não estou a dizer que no caso do Benfica era. Só estou a dizer é que a dualidade de critérios está aí. E o Conselho de Arbitragem, e eu concordo com o Luís Miguel, vem deixar claro que estas situações não são para ser marcadas penalti e tem que ser igual para todos. E a única coisa que está aqui, podes querer fazer o que quiseres sobre o assunto. Tu também podes fazer. Eu tenho uma forma de ver. O ano passado, o Conselho de Arbitragem até um comunicado teve que enviar por causa de um erro no jogo do Sporting. Até um comunicado teve que enviar a pedir desculpa, a dizer que tinha sido fora de jogo. E este ano, a primeira vez que vem falar dos jogos todos que analisou, o único que diz que o árbitro agiu erradamente, adivinha com quem foi? Os meninos de sempre, levados ao colo. E, portanto, nós sabemos bem como é que isto está. Por causa disso. O Sporting não foi campeão por causa disso. Foi desbloqueado o jogo. Eu não consigo... Olha lá, se alguém tem sido beneficiado... O jogo foi desbloqueado. O 2-0 faz muita diferença. Foi um lance importante no momento importante do jogo, em Faro. Foi um momento importante do jogo em Faro. O resto do jogo, o Sporting passeou e ganhou bem. O outro jogo ganhou 2-1. Eu não sei como é que tinha ficado o jogo. Dizer que o Sporting não ganhou por isso tem muita influência nos momentos do campeonato. Foi um erro que foi evidente para todos. Foi um erro técnico do VAR, no caso a Pia. Foi um fora de jogo que estava fora de jogo, com as linhas com o frame mal marcados. Foi factual. Frame mal marcado? Sim.
Com as linhas mal marcadas. Isso é factual. Você estava a referir ao jogo agora. Não. Eu estou a dizer que o ano passado isso aconteceu no primeiro lance e que agora volta a acontecer. E eu só estou a dizer que concordo contigo quando dizes que deve haver uniformidade de critérios. Eu concordo que o João Ferreira e o Conselho de Arbitragem o que está a tentar fazer de forma pedagógica é uma chamada de atenção e um puxão de orelhas. Que eu gostava de ver, que eu acho que é um puxão de orelhas, que eu gostava de ver que este puxão de orelhas fosse transmitido na avaliação do árbitro e que fosse na mesma posto em causa no número de jogos que vai apitar proximamente dos grandes. Porque estes erros técnicos não podem continuar sem consequência também nos árbitros. Eu percebo que seja pedagogia, percebo essa componente toda, mas as coisas têm que ter consequências. É só isso que eu digo. Mais uma vez, o erro beneficiou os mesmos. É só isso que eu estou a dizer. Otávio, acha que a questão da personalidade dos árbitros, neste caso do árbitro de campo e do vídeo-árbitro, tem aqui um papel, porque o Conselho de Arbitragem também realça que há aqui uma diferença de opiniões e tanto o Manuel como o Mauro estavam a defender que da parte de Tiago Martins houve sobretudo uma tentativa de manter a decisão que tinha tomado inicialmente, de justificar essa decisão. Acha que pode ter contado essa vontade? Professores do VAR. É um dos mais credenciados em termos de VAR. Portanto, ele melhor que ninguém, porque ele... Quando se está dentro do campo, Manel, não se está com a cabeça de professores de gestão não dão os melhores de empresário. Manel, epá, há uma coisa que é... Eu gostava de ver o lance dentro da área do Casa Pia que deu o penalti ao Benfica. Eu gostava de ver um jogador do Benfica dar mão na bola e o árbitro seguir. Não é com o Casa Pia, com o Moreirense. Sim. Com o Moreirense. Com o Moreirense. Gostava de ver. Para a gente ver que, efetivamente, o Sr. João Ferreira devia ter agarrado nesse exemplo. Não, mas Mariana já explicou que não pode ser alvo de lance. Também não vale. Nem o VAR interveio. É que nem o VAR interveio. E agora interveio. Agora, eu, enquanto homem do futebol, dou muito mais, em termos daquilo que são as arbitragens de uns e de outros, muito mais. Mas achares que isto é penalti e não podes dizer que toda a gente concorda que isto não é penalti. Comparar o Tiago Martins com o Veríssimo, toda a gente concorda que isto não é penalti. Não vamos. Toda a gente concorda que isto não é penalti. Os árbitros que analisaram isto no dia a seguir, toda a gente concordou que era um erro. O Conselho de Arbitragem vem dizer que foi um erro. Que segundo as regras. E tu estás a dizer que isto é um erro. Não. Eu estou a dizer que foi bem marcado. Foi marcado. Porque já vi muitos penaltis destes. É um problema do critério. Está tudo bem. É um problema do critério. Este ano mudou. O critério este ano foi clarificado. Este ano foi reforçado. Este ano foi reforçado. Desculpa. Quantas vezes... contra os jogadores. Isto é contra os jogadores. Desculpa. Queres que ele defenda o avançado do Sporting? Desculpa. Quantas vezes a posição correta do correr, do intervir, é de braços abertos e a bola bate no braço e é. Só que desta vez não. É próprio do gesto porque dele. Ele não está em momento de chutar, ele não está em momento de fazer perigo para a baliza. Desculpa. Repara, a bola, ele está de costas para a baliza, a bola ressalta nele e toca no braço. E ele não está a tentar chutar à baliza no avançado e toca no braço. Desculpa lá, a volumetria está lá. Não está. Não está. A volumetria está. Está parado. Os telespectadores não estão a ver a imagem que nós estamos a ver, mas a volumetria está lá. A volumetria está lá. O ressalto também está lá. A volumetria está lá. Eu lá. aceito que ele marque o penalti no campo. Acho que depois de ver a imagem, depois de perceber que é um ressalto. Se a bola fosse direta à mão, eu concordo. Acho, Otávio, por exemplo, que o defesa do Farense tem o braço mais aberto do que Pedro Gonçalves, que está à frente, por exemplo? Sim, mas o Pedro Gonçalves não corre risco, não é? Com o braço alargado, não corre. Se é falta contra ele, mas não é penalti. O lance do Estádio da Luz, o lance do Estádio da Luz, em que, efetivamente, um jogador do Benfica... Isso é do Moreirense. Do Benfica Moreirense? Moreirense Benfica. Em que é marcado um penalti. Não foi na Luz. Marcado um penalti e antes há um braço do jogador do Benfica no lance. E foi marcado tenho dúvidas que ele tenha tocado. O critério dos árbitros. Estou aqui a ver os critérios dos árbitros. E com exceção dos árbitros do jogo, todos dizem que é bem correto, que é bem assinalado o penalti. Moreira de Cónus. Eu só estou a dizer isso, Os árbitros todos que puseram... Os do jogo têm razão, na minha opinião. Quem são os árbitros?
Olha, mas em relação, já agora, em relação a essa análise, houve também o facto de alguns especialistas falarem exclusivamente sobre a falta que foi assinalada e não sobre o momento da eventual mão de Marcos Leonardo. Mas Gomes não é a favor. O Heraldo Gonçalves, que também fala sobre o assunto, também diz que claramente não é nenhum dos momentos. O espanhol que faz as análises... Iturralde Gonzalez. Iturralde, não é? O Iturralde está maluco. Estão todos sempre. É só o Iturralde. Só estou a dizer que... De um lado há unanimidade que não era penalti. Do outro lado, há dupla opinião sobre o lance, ok? E tu estás a dizer, no que toda a gente diz que não é penalti, tu dizes que é penalti. Naquilo que muita gente diz que há dúvidas sobre o lance, tu dizes que obrigatoriamente não era. Eu só estou a pôr essa dualidade de critérios. Eu vou-te responder. Eu fui-te o primeiro a dizer que no caso do Benfica Moreirense, na primeira parte, na minha opinião, o lance idêntico a este, não foi marcado penalti e eu acho que não devia de ser penalti, mas foi igual a esta situação, mas também não acho que este seja penalti. Quando tu dizes só aos técnicos de arbitragem, maus árbitros, alguns deles, maus árbitros, péssimos árbitros, alguns deles, ouviste? Tem dúvidas? Ou é ou não é, não há dúvidas. Desculpa lá. E tu dizes que o lance tem dúvidas? Está a dizer que um lance qualquer tem dúvidas? Ou é ou não é? Eu estou a dizer, quando há 8 árbitros... Ou é ou não é? Otávio, quando há 8 árbitros que pronunciam sobre o lance... Então a dúvida é proteger o erro. Quando há 8 árbitros que falam sobre o assunto e 5 dizem que é penalti e 3 dizem que não é penalti, pode haver dúvida. Ou é ou não é? Não há dúvidas. Otávio, não há lance duvidoso. Não há subjetividade na arbitragem já para o Otávio? Não há subjetividade na arbitragem? Com o VAR não há. Não há. Não pode haver dúvidas, não. Então o árbitro, o VAR também tem uma opinião. Até mais. O VAR, o Conselho de Arbitragem, na minha opinião, foi além. O VAR foi criado para evitar o erro. O VAR foi criado para que, efetivamente, a verdade para diminuir o erro. Prevaleça. E aquilo que tu vês é o VAR colabora ou passa por cima de muitos erros. É possível, Miguel, retirar a subjetividade o VAR da entra num arbitragem? conjunto de novas ferramentas tecnológicas para tentar... E não é só no futebol. Há no ténis, há num conjunto de questões. Eu vou dar um exemplo de questões, há questões que são extremamente objetivas, tecnologia da linha de gol. Aquilo apita ou não apita? Apita ou não apita? Já houve erro. Mas já, mesmo assim houve a tecnologia estava em baixo. Está a variar, mas deixa já funcionar bem e nos seus parâmetros aquilo é objetivo. Não é? Uma imagem em desporto algum, ok, e em relação, é complicado, porque a mesma imagem pode ter uma dupla interpretação. Claro. Por isso é que eu digo que o VAR não é. O VAR vem num conjunto de outras ferramentas que o futebol, quase a última disciplina desportiva, tem tido dificuldade em aceitar. Hoje começamos a ver coisas que se vê no rugby, coisas que se vê no futebol americano, coisas que se vê no ténis. E, por exemplo, há ferramentas que são objetivas. E volto a dizer, a questão da linha de gol é um caso, como já havia o olho de águia no ténis. O olho de Falcão, no caso. O olho de Falcão. já troquei o nome ao bicho. Mas resumindo e concluindo eu percebo que 4 olhos distintos, 2 de cada pessoa, vejam a mesma imagem de maneira diferente. E percebo que o Fábio, por uma questão de personalidade, porque é mais teimoso, porque é menos teimoso, porque é mesmo mais inseguro ou menos inseguro, porque vê o outro como aluno, porque vê o outro como aluno e ele como professor. Eu não faço a questão. Agora, disseste Fábio e estavas a referir-te ao Tiago. Ao Tiago, desculpa. O Tiago era só o Fábio. Porque é professor, ou porque não é, ou porque é mais teimoso, ou porque é mais inseguro, mas que ele convictamente viu o braço aberto e viu isto, o braço não devia estar aqui. E é penalti. E o outro, o Fábio, neste caso, tenha visto exatamente o mesmo lance e tenha dado muito mais preponderância a outra imagem, seguindo um critério que parece-me a mim que é esse o critério objetivo que a arbitragem em Portugal deve seguir, por isso não tínhamos estas declarações hoje. Hoje não tínhamos esta ação pedagógica, hoje não o vejo como um puxão de orelhas. E para aquilo, o que é que eu acho? Eu acho que o próximo, mesmo que não seja o Fábio, que cometa o mesmo erro, se calhar vai ter que levar a reguada. Agora, neste primeiro momento, e a iniciar, e não vejo isto como um castigo público, não vejo isto como uma exposição do árbitro, tento ver, e sinceramente é assim que tento ver isto como uma ação pedagógica. Não é esta e atenção, eu volto a dizer, o próprio João Ferreira tem a primeira frase é o lance muito pode ser dada sem ser publicamente, não é? Pode, mas então não tinham feito esta campanha. Isto é para começar a explicar e para até reconhecer a arbitragem ter um bocadinho de humanidade, a dizer assim, ok, nós erramos. E isso parece para mim relativamente humano. Agora, volto a dizer,
O VAR não vai ser uma coisa preto ou branca, a equipa só para... Claro que não. Muitas e vezes tem não muita é, zona de cinzento. Há outras tecnologias que, felizmente, já trazem alguma certeza à questão. Este ano, o Conselho de Arbitragem em Portugal até largou um bocadinho o conceito, na minha opinião, mal. Continuo a dizer isso, que é porque acham que não é preciso ser um erro claro e óbvio que toda a gente perceba. Eu creio que não foi só no futebol português. Mas este foi muito no futebol português. Eu acho que este foi no futebol português mesmo. Basta a opinião do árbitro e tendo uma imagem que aprove. Ora, eu acho que eu acho que a intervenção do VAR tem que ser a mínima possível e a mais eficiente possível. E, portanto, não haver só em lances de interpretação, não. Em lances evidentes, e este era um caso destes, porque havia Esse é o fator, é provar que tocou. Tem que ser. Esse é o ponto, porque se a bola vai direto à mão, estamos todos de acordo. Ressalta na coxa, não. A partir do momento que ressalta na coxa, acabou. Vamos ter mais oportunidades para falar sobre arbitragem, mas hoje o dia fica marcado no que diz respeito ao Benfica pelo primeiro treino de Bruno Lage. Mostrou-se extremamente interventivo nesse primeiro treino, uma postura completamente diferente da que Roger Schmidt costumava ter. Estas são as primeiras imagens do novo treinador do Benfica no centro de estágios do Seixal. No vídeo publicado no site do Benfica, Bruno Lage parece muito interventivo, sempre a dar indicações aos jogadores. Esta é uma mudança clara relativamente a Roger Schmidt, que teve sempre uma postura mais calma durante os jogos e os treinos. O próprio Benfica faz questão de dizer na legenda do vídeo que esta foi uma sessão de treino muito intensa, marcada pelo ritmo elevado, com muitos jogadores a representar as seleções. Bruno Lage teve apenas à disposição Florentino, Renato Sanches, Roleiser, Prestiani, Sheldrup e Artur Cabral. Já André Gomes, Tomás Araújo, Bessa, Oshnas e Tiago Gouveia continuam lesionados. Chamou vários jovens da formação do Benfica. Bruno Lage neste primeiro treino. Quer Mauro Xavier, Bruno Lage mostrar rapidamente a estes jogadores que não é Roger Schmidt? Os diferentes têm metodologias diferentes, eu acho que é normal, há personalidade diferente, há forma de treinar diferente, acho que isso acontecerá com qualquer treinador e que os jogadores vão sentir essa diferença. Esse é o objetivo de qualquer organização que muda o treinador, é esperar que haja resultado também no grupo que permita criar um ambiente diferente e que permita começar uma série vitoriosa. Portanto, eu desse ponto de vista acho que é normal, por um lado, mostrar as primeiras imagens do treino e mostrar uma diferença dessa metodologia, porque se continuar a fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, essa dizem que é a definição de insanidade. Quando se fazem coisas diferentes, pode-se esperar um resultado diferente. Não sabemos o que é que vai acontecer, mas pelo menos há uma tentativa que algo seja diferente. Ou seja, se as coisas que nós fazemos são diferentes, o resultado pode ser diferente. Portanto, desse ponto de vista, acho que é positivo. Gosto de ver a integração sempre de jovens da equipa B nestes momentos. Sabemos que é por uma questão de necessidade por causa das seleções e dessa pausa. Portanto, para mim pareceu-me um regresso ao trabalho normal. Contente de ver o Sheldrup em campo. Mas há aqui da parte do Benfica também uma mensagem clara no sentido de mostrar que esta é uma nova etapa e que há uma ruptura clara com o passado recente. Acho que há claramente um cuidado do Benfica de passar uma proteção inicial ao treinador e de garantir que tem essa cobertura para passar uma mensagem de mudança e de alternativa. Portanto, desse ponto de vista, me parece-me também normal e nada de especial a assinalar, Mariana. Manel, a operação de charme que parece estar um pouco a existir em torno de Bruno Lage, achas que está a resultar? Vamos ver, acho que estas coisas dependem dos resultados, como é óbvio. Mas houve algum cuidado nisso. Eu não sei se também posso achar que ter sido apresentado ontem, num dia em que havia um jogo da seleção, foi para passar um bocadinho menos ou mais discretamente. Ou para cumprir a palavra que deu, que era que iria apresentar o treinador. Até sexta-feira. Gostaria de trabalhar, não gostaria de trabalhar. Podia receber os jogadores e não ter treinador, então. Não era a primeira vez que ele começava a trabalhar e era apresentado a seguir. Como todos. Mas podemos todos discutir a metodologia, mas foi essa a metodologia que o Presidente do Benfica informou. E, portanto, ele só cumpriu a palavra que ele deu. Podia dizer assim, nos próximos 15 dias vamos ter o treinador X interino com a equipa e o treinador novo será apresentado num determinado momento. Podia ter sido uma alternativa. Ele disse não,
no momento do regresso dos jogadores e de recomeçar o treino, porque havia uma folga já dada anteriormente, teremos um novo treinador e, portanto, não haverá treinador interino. E assim aconteceu. Sim, perfeitamente. E, portanto, nada antes de sexta contra. é quinta. Eu, aliás, não sou nada a favor das questões da comunicação, como percebo que elas existem, percebo que tenho que perceber, obviamente, como jornalista, que se fazem e que as procuro, e tenho que muitas vezes até as desmontar, porque muitas vezes é mais fumo que fogo, como é óbvio. Nem sequer estou a falar exatamente neste caso. Ainda à tarde se falaram de outros casos parecidos. Mas há, obviamente, uma tentativa de criar um bom ambiente para Bruno Lage e, bem, claro, pôr em jogadores a dizerem bem do treinador, como o Porto fez com o Vítor Bruno logo a seguir ao problema com Sérgio Conceição, procurar ter estas imagens que não provam absolutamente nada, mas pronto, porque só um bocadinho do treino. Se a gente pudesse ver o treino todo, podia ter uma opinião. Assim é só mudar, mas faz parte hoje das técnicas disso. Convém às vezes ter perceber que há interesses dos empresários, que há interesses de muita gente para estas coisas, como é evidente, não é só no Benfica, não é só no Porto, é nos clubes todos do mundo. Estou a falar que as pessoas, quando olham para estas coisas, também devem fazer esses cálculos e perceber que nem tudo são manifestações sem quaisquer interesses, não é? Muitas vezes são encenadas, como é evidente, muitas destas coisas. Otávio, vê em Bruno Lage alguém radicalmente diferente de Roger Schmidt, como pediam os adeptos do Benfica, ou não? Mariana, em primeiro lugar, quero dizer que assisto aos programas à tarde e estavam aqui e eu mandei uma mensagem a uma das orelhas. Estão-se a esquecer do Bruno Lage. Respondeu-me. Afinal, Bruno Lage foi o treinador do Benfica, acertei. E desejo ao Bruno Lage, um jovem, com muita qualidade, já com alguma maturidade também. Então já foi campeão. Com um título. Há quem goste de estrangeiros. A qualidade dos seus portugueses é só ver a história dos últimos 40 anos e ver o Futebol Clube do Porto, que ganha mais títulos com estrangeiros ou portugueses. E o Benfica a mesma coisa. Fica logo, percebe-se logo. Portanto, treinador português, com qualidade, e depois é giro. Não, teve insucesso. Não. O treinador português, com maior crédito a nível mundial e com maior currículo, é também aquele que tem mais despedimentos. Portanto, isto e para o Bruno, teve insucesso no Brasil. Mas também teve sucesso no Benfica. Também teve sucesso. Desculpa, aquilo é o que estou a dizer. É o homem que tem mais insucesso também na carreira. E tem mais sucesso, e tem maior nível de indemnizações. Mas ninguém vai por aí. O Bruno, que está agora a começar a carreira, é que vão por aí. Não, teve no Brasil, não, teve em Inglaterra. No Wolverhampton, queria que ele fosse campeão da Inglaterra, com certeza. Mas foi campeão no Benfica. Ainda bem que voltou. É o reconhecimento do erro. Mas há aqui um erro tremendo, na minha opinião. É que o Benfica a fazer isto e a falar em intensidade, não se percebe, sabendo da diferença, porque é que renovou com o Sr. Schmidt. Não se compreende. Sinceramente, eu não compreendo. Ou pôr isto e demonstrar, falar em intensidade, uma intensidade maior, como é que renova com o Schmidt, que estava mal? O Benfica não falou de intensidade, só para não deixarmos isto aqui de forma clara e inequívoca. É para não fazermos assim, aqui... Diz. Okay, portanto, não foi o Benfica que mandou estas imagens? Mas as imagens sim, a palavra intensidade, tu estás a fazer... Fala de uma sessão de treino muito intensa. Sim, que foi um regresso ao trabalho intenso. Mal, não vais ao mal. Mas não é sessão de intensidade que ele está a querer pôr, que os outros treinos não eram intensos. Não deixes mal. Eu compreendo. Não compreendes, não. Isto só vem demonstrar... Mas o primeiro treino vem demonstrar o quê? O erro, ao reconhecer o erro, foi na renovação do contrato do João Schmidt. Mas o Rui Costa já começou a assumir isso. O Rui Costa já... O Rui Costa... Atenção, nós temos aqui um teatro. Mas assumiu quando? Nós temos aqui. À quarta jornada? Não. À quarta jornada assume que não sei o quê.
E ontem estávamos aqui, quando, em direto com a Mariana, eu disse que o pecado original de tudo isto é a renovação de Roger Schmidt. Que há umas semanas atrás, eu não agora posso tentar encontrar, que o Rui Costa começou a perceber que, aliás, que isto não é embevecidos, mas estávamos iludidos. Deslumbrados, eu creio que é deslumbrados. Há uma frase que ele assume, não diretamente, não expressamente, mas ele fala da renovação com o Roger Schmidt num momento, e não sei se é esta a palavra, mas é parecida com esta, que é de deslumbramento. Ora, isso automaticamente é uma autocrítica, percebe claramente, e eu até disse aqui à Mariana, tenho a certeza absoluta, que se Rui Costa voltasse a cassete atrás, que não renovaria com Sim, tinha terminado no final da época anterior, tinha cumprido os 2 anos de contrato. Tudo isto, e disse isto, que isto é um pecado original. E o pecado original não é sequer a manutenção... O Rui Costa sabia, e conhece muito menos do futebol, e ela me diz nisso, que aquela manobra de ir para a seleção da Alemanha era fictícia, era inventada. Por amor de Deus, vamos chamar as coisas por seus nomes. Eu escrevi isso. Pronto. Na semana em que isso aconteceu, e ele é um homem de já futebol, as fiz. podia ter percebido isso. E ele conhece este treinador um ano e mais outro ano. Não devia ter renovado. E o arrependimento dele é depois de... Até ele é um homem do futebol, entende de futebol. Por isso é que chama-se arrependimento. Já agora aquilo que o Benfica escreveu no site oficial sobre o treino de hoje. Estamos a destacar ali a alta intensidade que foi referida no Benfica. Quer dizer que as outras não eram de alta intensidade. Está bem, mas repara, tu no regresso... Mas repara uma coisa. Tu no regresso ao trabalho, quando não tens todas as pessoas, o Bruno Lage resolveu dar uma carga para perceber como é que ele estava. Eu não estou a perceber. Ninguém olhou para aquele texto que não consigo tirar nenhuma solução disto, é só isso. Foi o Benfica que escreveu, Mauro. E a diferença é a comparação é de intensidade de um e do outro. Mauro, eu compreendo a tua posição. Eu compreendo. Se havia alguém que era crítico de Roger Schmidt, se havia alguém crítico de Roger Schmidt, era eu. Ok? Portanto, se houve alguém neste processo todo que era crítico, era eu. Agora, não consigo, do ponto de vista da honestidade intelectual, perceber a correlação que tu estás a tentar criar entre um e outro. Não consigo. É difícil. Realmente é difícil, Mauro. Para ti é difícil. Para mim é extraordinariamente fácil. Mas esta é ou não uma comunicação, Mauro, que passa aos benfiquistas aquela ideia de que Bruno Lage está a dar o safanão à equipa que chegou e entrou com tudo, que quer estar dedicado no clube, que quer apostar em tudo, que quer voltar a fazer um abanão, que está a dar intensidade. Portanto, é algo que agrada aos benfiquistas. Não sei, os benfiquistas agradam quando virem o primeiro 11, quando virem o primeiro jogo, vir a equipa a jogar bem, a ganhar, isso é que agrada ao Benfica. Quer dizer, a forma como treinam, essas coisas diz-me muito pouco. Bom, há uma coisa, posso falar um bocadinho? Sim, qual é que era para ti qual é que era para ti a legenda deste vídeo? Não, há uma coisa que eu tenho que andar para trás. Ou seja, que mensagem é que achas que o Benfica está a tentar passar? A correta. Com todo o respeito, a correta. Isto é, se tu estivesse bem, não tinha despedido o homem. Ok? Pronto. Então, esta é a questão. Vamos lá por partes. Se despedem o homem é porque não está bem. E se, porventura, e agora vamos lá, o Departamento de Comunicação tem que trabalhar em cima daquilo que Bruno Lage ontem disse. Okay? E Bruno Lage ontem o que é que diz? Para mim a frase mais interessante é porque é aquela que ele fala a seguir à questão dos filhos, a primeira parte é muito racional, muito preparada, muito planeada, a segunda é perfeitamente instintiva. É mais genuína, é mais espontânea, e é nesse momento que ele diz: posso acreditar que quem regressa é alguém com vontade de vencer. Eu acho que esta frase é o que marca. Ele sabe o que é que tem que fazer. Portanto, está a ser coerente nesta atitude de Lage com aquilo que tinha dito na sala de imprensa. A atitude com que ele está a meter é esta frase. Quem regressa é alguém com vontade de vencer. E ele quer mostrar aos jogadores, ele quer mostrar ao staff, ele quer mostrar a toda a gente, o que é normal. Ele percebe claramente. Eu tenho a certeza absoluta que ele sabe que tem algo a provar. Eu tenho a certeza absoluta que ele sabe que do primeiro título de campeão poucos agora falam, todos falam do último momento, que é da segunda parte. E ele sabe disso. Ele disse-o há umas semanas atrás, ou alguns meses atrás, numa entrevista que disse que aquela história, há uma história incompleta por fazer. Eu tenho a certeza absoluta que Bruno Lage tem consciência disso e atua em conformidade com tal. Da mesma maneira que tem a noção, e acho que há aqui uma coisa que talvez tenha funcionado ontem, que é, por muito que tenha sido puxado ao sentimento, etc., eu acho que ele ganhou alguma dose adicional de paciência junto das claques e junto dos adeptos. No primeiro momento, mesmo que o jogo com Santa Clara lhe corra mal,
vão ter uma dose de paciência que se calhar há 2 dias atrás, ou 3 dias atrás não iriam ter. Acho que mais depressa se vai virar para o Rui Costa a pressão do que se vai virar para o Bruno. Mas ele sabe que o pavio é curto. Ele sabe que se em 2, 3, 4 jogos a coisa não resultar, também se vira contra ele. E aquilo que é o maior desejo dele, que é regressar e corrigir uma parte da história que ele acha que foi mal feita, mal escrita, mal contada, e que ele sente que também teve culpa, e que ele sente que poderia ter feito as coisas de maneira diferente na segunda época, que não o fez, fruto da tal inexperiência, fruto de não ter os tais cabelos brancos, fruto, se calhar, das experiências profissionais que teve melhores e teve piores. Eu acho que ele tem espaço para corrigir e tem espaço para fazer melhor. Eu não estava à espera de outra atitude, de outro comportamento, de outra linguagem corporal de um treinador que chegasse hoje para o primeiro dia, depois de ter a frase, que não fosse esta. Não estava à espera que profissionais de comunicação de qualquer clube tivessem outro trabalho para apresentar que não fosse este. Isto é óbvio, isto para mim é lógico. E acho que quem sair daqui, com todo o respeito, não tem depois é importante o jornalista para descodificar estas coisas. Ok, por isso é que já tivemos uma grande conversa. Já agora, Manuel, como é que viste aquele momento da comunicação, o jornalismo é só. Não sei se ainda vamos falar também sobre esse lado, mas já agora para te ouvirmos sobre aquele momento da apresentação em que Bruno Lage decide ir cumprimentar os jornalistas 1 a 1. O que é que achas que pretendia? Eu sou sempre a favor. Bruno Lage, tirando a parte final do tempo em que esteve na Luz, sob uma pressão enorme e com já debaixo de um cutelo que ia cair a qualquer momento, foi só nessa altura que não se portou bem com os jornalistas. De resto, foi sempre um homem, até por quem tenho a máxima. E percebo, quer dizer, mesmo nesses momentos, em boa parte também não era de jornalistas que ele estava a falar, era de gente que algumas pessoas acham que são jornalistas e não são, mas que são comentadores, aparecem nas coisas, nem era bem por aí. Não, eu acho que o Bruno Lage é um tipo de urbano e preparado. Aquilo que me parece neste caso é o Bruno Lage fez uma excelente meia época no Benfica, tem um problema nestes 6 anos ou 5 anos, é que nunca teve tempo para as suas ideias poderem medrar. Teve sempre, nunca começou e acabou uma época num clube, portanto ele nunca pôde tirar... Também não será, seguramente, esta época que isso acontece. Não será esta época também. E, portanto, será eventualmente a próxima. Ou seja, mas quer dizer, digo isto porque para um treinador é obviamente importante poder testar as suas ideias e podê-las testar com algum tempo. Quer dizer, fazer uma época inteira, ver o que fez do início, se no meio e no fim teve o efeito que ele achava que devia ter. Que as coisas que foi fazendo tiveram um efeito ou não, ou têm que ser ajustadas. Se não se está muito tempo, se não se faz uma época inteira, isso é uma coisa que tira capacidade a um treinador, ou pelo menos não lhe acrescenta essa experiência de poder perceber que aquilo que ele fez em outubro teve em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, uma certa consequência. E isso é, na minha opinião, muito importante para um treinador, perceber quais são se as suas ideias estão todas certas, e ninguém tem as ideias todas certas e em cada momento pode ter que as ajustar para determinado tipo de jogadores, para determinado tipo de circunstâncias. Portanto, até fiquei, devo dizer, um bocadinho, até estranhei um bocadinho que ele tivesse um contrato por 2 épocas, não é? Porque vai para lá daquilo que é o mandato de Rui Costa, mas como as eleições são só em outubro, ele teria sempre que ter com o treinador. O Benfica não vai jogar com o treinador para 3 meses. Independentemente de qualquer coisa, tem pelas informações que temos, foi o próprio Bruno Lage que caem nas negociações. Deve ter sido, mas com certeza que aliás, 2 anos de contrato. Como diria o Miguel Henrique, só se fosse burro é que não fazia isso, porque obviamente era uma altura para ter um contrato mais longo. Se não fazia sentido ser só mais até de 2 anos no futebol, hoje em dia, são momentos que não fazem muito sentido. Vamos continuar a falar também sobre Bruno Lage, mas com uma imagem também marcante do dia de hoje, o primeiro dia de Bruno Lage a treinar o plantel do Benfica. As imagens que vamos ver foram recolhidas pela equipa de reportagem da CMTV quando eram sensivelmente 8h30 da manhã de hoje. À chegada ao centro de estágios do Seixal, Bruno Lage acenou aos jornalistas, disse-lhes bom dia. Rui Costa tinha prometido que o novo treinador do Benfica já estaria a orientar o treino de hoje, dia do regresso da equipa aos treinos, depois de alguns dias de folga.
Devido aos jogos das seleções, Laje teve hoje poucos jogadores disponíveis para treinar. Ao longo dos próximos dias vai dar-se a conhecer ao restante plantel. Achas que Bruno Lage, com estas atitudes também, como teve na sala de imprensa, e esta de chegar e ser simpático para quem está à espera, também tem como objetivo apagar um pouco o que foi aquela fase final na segunda época ao serviço do Benfica, Mauro? As conferências de imprensa de Roger Schmidt não foram boas, sobretudo para os adeptos do Benfica. Portanto, nós, mais do que todos os outros, achamos que isto é o normal. O normal é haver uma comunicação saudável. Se é possível cometer erros, já comentamos aqui várias vezes erros de Ruben Amorim em conferências de imprensa, do Vítor Bruno ainda não, porque as duas ou três que fez até agora foram corretamente bem feitas e, portanto, ainda não vi nenhum. Mas é normal que os treinadores tenham momentos positivos, momentos negativos, como acontece a qualquer um de nós. Laje, este é o Laje que todos nós conhecemos e, portanto, a mim não me surpreende, depois de já ter conhecido o Bruno Lage, pessoa urbana, afável, conhecedor do jogo, que gosta de falar de futebol e gosta de interagir com pessoas. Portanto, uma pessoa com uma humildade extrema, e, portanto, acho que é normal que à chegada do campo os cumprimentos dos jornalistas e os adeptos que estejam para ver, porque também é normal existirem lá, quer adeptos a tentar ver os seus jogadores de futebol e a pedir um autógrafo. Mas havia duas imagens que ficaram muito marcantes de Bruno Lage, uma da primeira época e uma da segunda, completamente diferentes, não é? Está a tentar recuperar a imagem da primeira época, Bruno Lage. Eu diria que é mais do que a primeira época, Mariana. Ele faz uma primeira volta brilhante. Está a tentar mostrar quem é o verdadeiro Bruno Lage. Ele faz uma primeira volta. Essa é a frase. Ele faz uma primeira volta brilhante. É o momento último, não é... A regra, sim, concordo. O Bruno é o Bruno da primeira época. Isso percebes claramente. É da primeira e da segunda época, o momento das últimas semamas do último contrato. Os últimos 3 meses. Que não está preparado, não está habituado a viver o lado negro da fama, o lado negro de tudo aquilo, e aquele é um momento de exceção. É por isso que agora reconhece que cometeu erros. Eu acho que tacitamente, ele próprio assumiu. Tacitamente está a reconhecer, e as pessoas. É o seguinte. Alguém que me chateia ou que me incomoda e que passado 3 meses ou 2 anos e se dirige ao pé de mim para me cumprimentar, eu não preciso de fazer 2 perguntas. Eu tenho um palmo de testa suficiente para perceber, ok, este gajo percebeu que errou e está a reconhecer. E eu, como boa pessoa, reconhecendo que a pessoa se excedeu, reconhecendo que aquela pessoa não é mau caráter, portanto, não, é o contrário, é alguém que normalmente é alguém de bem, e que teve um momento menos positivo. Está resolvido. Agora, não volta a ter outro, não é? Isso já é outra questão. Mas a primeira falha, eu acho que é humana poder compreender e aceitar. E volto a dizer, eu acho que se eu olhasse para Bruno Lage enquanto cidadão, enquanto pessoa, e visse uma pessoa maquiavélica, mazinha, não é nada, é exatamente o contrário. Uma pessoa extremamente simples, extremamente humilde, acessível, afável, educado. Portanto, percebe-se que a exceção foi o momento final, não é a regra. Sim, aquele 3-2 no Dragão tira a paciência a qualquer um, inclusivamente ao Bruno Lage, e condiciona o resto da época. Portanto, foi um momento crítico naquela volta e, portanto, eu consigo perceber isso. Mas eu concordo que o Bruno está a tentar voltar. Mas, infelizmente, a mim, esses lances no Dragão não me saem da memória. Porque o Bruno, ao contrário do que se diz, não fez só uma segunda volta brilhante da primeira época, como faz outra exatamente igual da primeira volta do segundo ano do campeonato. E podia ter saído do Dragão com 10 pontos à maior e sai com 4 e a partir daí as coisas mudam num determinado momento. E, portanto, só estou a dar isto, que às vezes há momentos muito específicos em muitos jogos. O momento em que muda é quando o Luís Filipe Vieira decide pedir aos Jorge Mendes para vender o João Félix. Aí é que muda tudo. Como ele, aliás, disse, que o João Félix devia ter ficado cá mais um ano. Devia ter ficado, como é óbvio, e outros. Eu defendi isso. Mas quando se quer fazer negócio, pois... Otávio, acha que Bruno Lage chega para uma espécie de acerto de contas com a forma como saiu do Benfica ao longo dos últimos tempos? Foi também falando sobre isso e notou-se claramente que não sentiu que tivesse sido justa a forma como saiu do Benfica. Não só a forma como saíram algumas coisas na comunicação social, até familiarmente. Acompanhei, estou à vontade para o dizer. Agora, o Benfica podia ter feito mais, podia ter feito aquilo que fez o Sr. Schmidt, um jantar com a comunicação social, apresentava o treinador, como fez com o Sr. Schmidt, não fez. Não fez. Neste caso não é um treinador desconhecido, não é? Certo, Mariana, alguém mas é um treinador que sabíamos que tinha esta situação para resolver.
com a comunicação social e era a melhor forma de a fazer. Por outro lado, o Benfica percebeu-se, aí 2 dias antes de ser anunciado, percebeu-se que em termos de comunicação, o Benfica estava a dizer quem ia ser o treinador. Os 3 jornais desportivos puseram 3 ex-jogadores do Benfica diferentes a elogiar o Bruno Lage. E a partir daqui, qualquer pessoa percebeu que era o Bruno Lage que ia ser o treinador do Benfica. Eu digo sinceramente, eu fiquei satisfeito de ser o Bruno Lage. Como disse, jovem, reconheço-lhe qualidade, capacidade. Agora não depende só dele. Pois claro que não. Não depende só dele. O Benfica tem uma série. O Benfica, neste momento, em termos de saídas e entradas, é qualquer coisa do outro mundo. É que ninguém compreende a lógica. Prometido, Otávio, que ainda vai ter mais tempo para falar sobre este tema e não só. Vamos ter ainda muitos temas desta ligador. É seguir ao intervalo. Até já. Jonas mostra um grande apoio ao regresso de Bruno Lage ao Benfica. Em declarações ao canal do clube, o ex-avançado do Benfica diz que chegou um grande treinador e uma grande pessoa ao Estádio da Luz. Jonas garante que Bruno Lage vai ajudar o Benfica a entrar no caminho certo. O ex-jogador brasileiro deixa ainda um apelo aos adeptos, pede aos benfiquistas que apoiem a equipa. Defende que isso é essencial para que o Benfica possa voltar a conquistar títulos. Bruno Lage treinou Jonas na época 2018-2019, época em que o Benfica conquistou o campeonato. Otávio estava, antes do intervalo, a falar precisamente sobre estes elogios públicos de ex-jogadores do Benfica. Bruno Lage, que impacto é que acha que tem? É um impacto positivo. E que não pode revelar, é que depois há aqueles tiram outras. Era mole para eles, então diz tudo bem deles. Não, isso não se deve tirar. Não se deve. Obviamente que o Bruno agradou a uns, mas desagradou a outros. Como todos na vida. Não há unanimidade num balneário, seja ele qual for, porque ele tem que fazer escolhas, ele tem que tomar decisões. Claro. Portanto, isto não agrada, porque internamente a competição deve ser alimentada, a competição entre eles. E isto tem que merecer deles uma atitude positiva. Mas isto, Mariana, em 20 e muitos, é que os interesses são individuais, depois dentro do campo é coletivo, e isto às vezes as coisas não se conjugam. Mas é uma realidade, a competitividade dentro do futebol tem que existir, tem que ser forte. Acabou aquilo, acabou. Mas é difícil manter este espírito. É difícil manter 20 jogadores com este espírito. Há sempre alguns que se afastam do rebanho. O que é normal, e agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca, porque muitas vezes alguns deles têm quem passe notícias para a comunicação social. E isto também é outra coisa e depois há uma coisa que é os adjuntos, as equipas técnicas. E se os adjuntos também começam eles o gajo é maluco, como aconteceu em alguns clubes, que ele vai embora. Isto era um hábito em alguns clubes que havia. Portanto, a relação entre os jogadores de um balneário deve ser saudável, deve ser pura, todos têm o direito de lutar e depois o treinador faz as suas escolhas. Mas isto, os primeiros tempos, mas depois cada um tem as suas ambições. Os contratos são individuais, não são coletivos. Portanto, depois aparece interesse neste e naquele durante o correr da época. Mariana, hoje gerir um balneário é uma coisa muito difícil. E alguns principiantes que se julgam dotados para isso chegam lá e caem ao primeiro abanão. Ao primeiro abanão. E depois outra coisa que temos de fazer é não ter ambições de ser treinador principal. Isso é outra coisa que alguns clubes fazem. É que sai o principal e fica lá o adjunto. É a pior coisa do mundo. Cria-se um hábito dentro da instituição. Fragiliza os treinadores principais. Portanto, Mariana, é uma situação que não é fácil. Não é... Mas o Benfica atual, como disse, e quando dizemos para a pausa, aquilo que eu disse é a realidade. Hoje em dia, o Benfica, entradas e saídas, sinceramente, o Benfica, um grande clube como é, clube europeu, com uma dimensão, os jogadores a querer ir embora. Eu nunca vi isto no Benfica, nunca. Os jogadores, nem um, nem dois, nem três, são muitos. Isto é significativo e isto quer dizer alguma coisa. É só pelo treinador? Não, não pode ser só pelo treinador.
E já que pega nesse lado do balneário, do impacto do balneário, esta mensagem dos jogadores, dos ex-jogadores do Benfica, Manuel, sobre Bruno Lage, uma mensagem que muitos consideram que é conjunta e que foi planeada de alguma forma, pode ter esse objetivo, se calhar, de, além da questão dos adeptos, chegar dentro do balneário do Benfica para uma melhor aceitação do treinador? Eu nunca estive num balneário de uma equipa profissional de futebol, nunca fui profissional de futebol, mas eu acho que aquilo que define um bom balneário é o profissionalismo, tem que ser profissionais. Tanto faz ser no futebol como numa redação do jornal, quer dizer, numa redação do jornal também não éramos todos amigos, uns eram, outros não eram, mas quando era para trabalhar tinham que trabalhar e tinham que aceitar as decisões de quem tem que tomar as decisões. Aquilo que o Otávio diz, percebo muito bem. Eu acho que, por exemplo, acho que é pouco compreensível que o Benfica deixe sair, já não falo dos outros, mas que deixe sair o João Mário. Para mim, depois de ter saído Rafa, ter saído João Neves, enfim, Marcos Leonardo, se quiser, noutro nível, eu acho que começam a faltar jogadores que tenham... João Neves? E João Neves? Claro, já falei do João Neves. Faltam jogadores com algum peso até perante os árbitros, perante os adversários. Otamendi e Di Maria, então, mais peso ainda? Otamendi e Di Maria não tem peso para falar com o árbitro? Miguel, Di Maria tem aquele currículo que vamos apresentar ainda há bocadinho. Miguel, os jogadores agora não podem falar com os árbitros. Está bem, mas não é só então. Eu falei Otamendi e imagino que o Di Maria seja um dos subcapitães na falta do Otamendi. O que é que eu estou a querer dizer? Claro que há o Otamendi e há o Di Maria, mas estas coisas nunca são demais. As equipas são os que têm os jogadores mais séniores, no sentido de quadros da equipa, não é? E se o João Mário tivesse saído por 50 milhões, que é uma coisa impossível, eu percebia. Mas foi porque quis ir embora. Isso eu dou razão ao Otávio. É estranho que um jogador como o João Mário queira sair do Benfica. Achou que era parte do problema e não era parte da solução. Alguém fez... Ele dá um problema? Ele, João Mário, explicou isso. Ele, João Mário, achou que tinha. Mas isso é mau ou bom? Não é bom, não é bom. João Mário nunca disse que achava que era parte do problema. Diz ele no vídeo que os adeptos sentiam que era um fim de ciclo e que sentiam um foco. E que se sentiu injustiçado pelos adeptos do Benfica. Mas foi um fim de ciclo que ele pôs ele próprio. É agora muito acarinhado pelos ex-colegas também, publicamente, João Mário. Merecia ou não outro carinho por parte dos adeptos do Benfica? Foi ou não injustiçado? Eu acho que os adeptos não se portaram bem com o João Mário. Eu acho que João Mário é um excelente profissional, é um excelente homem, deu tudo pelo Benfica. A época do 38 é provavelmente a melhor época de sempre de João Mário. E foi descarregado em João Mário um sentimento muito grande, portanto personalizou porque ele era o homem do treinador em campo, porque o treinador fazia questão de jogando bem ou jogando mal. Publicamente. E acontecendo qualquer coisa, o João Mário sempre jogava. E a relação entre João Mário e os adeptos não podia ter sido pietada agora com o novo treinador? Deveria ter sido, mas ele, João Mário, porque ele diz que quer sair antes de Roger Schmidt. Porque estamos a falar de há 3 jogos atrás, em que ele percebeu que mesmo ganhando em casa à subiadela, porque não se jogou bem naquele jogo, ele percebeu, porque já tinha estado com outros colegas em que acabaram por sair em momentos menos bem do Benfica, também, na minha opinião, injustamente, mas custa-me ainda mais uma coisa, tá? E custa mais outra coisa, não é? Eu gosto sempre de fazer contas e comparar os jogadores titulares que saem de uma equipe e os jogadores titulares que saem de outra. E ponho-me a contar. Pepe, a Francisco Conceição, Taremi... mas o Porto tem esse problema, o Porto tem... E depois vou a Adán, Neto, Coates, Paulinho... E depois olha a idade de uns e de outros. E depois começa a ver... Olha a idade de uns e de outros. Eu só estou a falar de titulares. Que eram... Olha a idade de uns e de outros. Repare, não podes pôr todos do Benfica que saem titulares e dizer que todos ao mesmo tempo jogavam.
Eu estou a dizer que o João Mário é. Eu só estou a dizer queres pôr todos no mesmo saco, tens que fazer um comparativo entre uns e outros igual. E aquilo que eu vejo é, dos 11 de cada um... O Porto, claro que tem um problema desses, mas é evidente, e se tivesse saído ainda saiu o Galeno, era ainda pior. Era, na minha opinião, acabar com a equipa. Eu só estou a dizer que todos os grandes... Então, o Domingos Sousa Oliveira fez um favor ao André Vilas Boas, é isso? Não sei, porque não sei. Pelo comunicado que eu vi do Luís André, não parece que ele tenha pedido mais favor. O Porto tem que enviar uma carta para Jeddah a agradecer o Domingos Sousa Oliveira por não ter arrebentado com esta equipa. Já vamos falar sobre isso também. Miguel, Já vamos falar sobre isso também. Tu vês os jogadores que saíram do Porto, Taremi, nos últimos 2 anos só, Otávio, como é que se chama o colombiano que me falta sempre do meio campo? Herrera. Não. O colombiano... Médio. O médio. Pronto, toda a gente sabe quem é, eu nunca me lembro do nome dele. Uribe. Portanto, o meio campo, não é? O meio campo saiu numa época, na outra sim saiu o ataque. Francisco Conceição, Taremi, Evanilson. E o Porto não tem um problema desse. Claro que tem. E se tivesse saído o Galeno, na minha opinião, não tinha hipótese nenhuma de lutar por nada na linha. Que chegou à Espanha e fez logo o Tony Martínez, que voltou agora. Também não era titular, mas por isso é que eu estou a dizer. Mas se quiseres, em 2 anos, eu só estou a dizer para a frente, saiu toda a gente. Não deixemos fugir o tema que agora... Eu só estou a fazer isso. Eu só estou aqui, porque às vezes precisamos de equilibrar os 2 pesos e as 2 medidas e não nos esquecemos do resto. Precisava de vender o Benfica. O Benfica não precisava de deixar sair o João Mário. Foi por um empréstimo de 7 milhões. Quase o preço do João Mário. O internacional lá, dos melhores jogadores do Porto. Foi um empréstimo. Mas o que é que podia fazer? Isso aí, o que é que podia fazer? Voltando ao João Mário. Os jogadores que pedem para sair, eu só estou a voltar a dizer que os jogadores que pedem para sair têm. Algo diferente em relação a João Mário? Devia ter impedido a saída? Porque não fizeram eu acho que há um ficar. determinado momento. Eu acho que há 3 características que os adeptos mais ferrenhos do Benfica nunca ficaram bem resolvidos. Para todos os efeitos, o João Mário tem aquela camisola do Sporting ainda pesava. A defesa de Roger Schmidt, no contexto em que o fez, pô-lo no centro do furacão e no alvo. E depois é um jogador que não suja os calções, e como se isso fosse uma coisa má. Também não. E como não suja os calções, como não se atira para o chão, não faz sprints à toa, não faz aquela, não tem aquilo, também não fica bem visto. Pelo menos não fica bem visto, porque às vezes perdeu. Eu concordo com uma parte da análise, só para dizer que falta as palmas irónicas quando é sublinhado. Isso é reação e não é ação. Está bem, mas esse é o momento que, na minha opinião, já ele tinha decidido que já estava. As palmas já ele decidido. Já ele está decidido que aqui não faz falta. E esse é um momento em que o jogador... Sendo que essa atitude acontece depois de um jogo em que, com a abraçadeira de capitão, João Mário é assobiado do primeiro... Por isso mesmo, as palmas a que ele fala não é a origem do problema, é o final do problema. É a conclusão a que ele chega. Portanto, e esta é a situação. Portanto, nós não temos alguém que foi empurrado pela administração da SAD, não foi obrigado a ser vendido, não foi ameaçado, como aconteceu no passado. Como o Manel, que a própria SAD não devia ter facilitado a saída de João Mário. Não concordo com isso. Não concordo com isso porque a partir do momento em que tens um jogador extremamente contrariado nessa situação e percebe claramente que é uma questão já pessoal. Voltamos a dizer, temos que ir ao contexto. É uma questão pessoal em relação a antes disso, Miguel, na minha opinião, aquele dia que a estrutura não fez, isso é o que eu acho, depois é impossível. A partir do momento em que o jogador, porque tem que perceber o João Mário. João Mário parece-me, não o conheço pessoalmente, mas tudo aquilo que analisei ao longo destes anos, parece-me alguém com caráter, alguém vertical, alguém que não corajoso, está a ser calmo, discreto, não se esconde. Okay? Foi essencial na integração de vários jogadores do Benfica no balneário. Vimos isso no filme do 38. Quando tens estes jogadores todos, alguns que se calhar nem se voltam a encontrar com ele, a defendê-lo de forma e a agradecer, obviamente que o espírito de liderança está lá, o bom exemplo está lá. Agora, o jogador, pessoalmente, Tiago é que exemplo... tem experiência suficiente, só para concluir, que naquele dia, com a braçadeira de capitão, a ser substituído, um jogo que estava a ganhar e acontece aquilo, quando ele bate as palmas, para mim é a despedida que ele está a fazer. Dizer assim, eu aqui não estou a fazer nada, eu não quero.
Se tivesse um miúdo com 20 ou 21 anos, a administração da SAD ainda tem que o proteger, ainda tem que o ensinar. Vais ensinar o quê ao João Mário? Não, mas alguma coisa, algum sinal que o João Mário tenha lido errado? Não, tudo corretamente. Não, e a administração da SAD está correta. E além disso tens um salário extremamente largo que vais conseguir rentabilizar de outra forma. Alguém fica insatisfeito. O que é que a gente percebeu hoje? Percebeu que o Rui Costa, no verão, não tomou uma decisão sobre o Roger Schmidt. Deixou andar. Ontem não fizeste o programa comigo, mas se tivesse feito o programa comigo, eu disse exatamente... Ontem não fizeste o programa comigo, mas se tivesse feito o programa comigo, eu tinhas dito isso. Porquê? O problema, voltamos à questão para saber analisar. O problema... O Mário vem daí. O pecado original e todas as decisões subsequentes estão ligadas ao pecado original, que é a renovação. A partir do momento que tens a renovação... Se ele não tivesse o contrato até 2026, se calhar a decisão da SAD, em maio ou em junho de 2024, se tivesse mais um ano de contrato e não 2, teria sido outra. O problema é que tens 2 anos de contrato. Quando é que podia ter tomado o Benfica uma outra decisão? O problema é que no verão não há uma decisão e, portanto, os problemas que vinham continuaram. Não, a decisão foi continuar, não houve uma decisão de ruptura. Miguel, houve alguma intervenção forte do Rui Costa a dizer o Roger Schmidt vai ser o nosso treinador nestes 2 anos. Foi umas coisas que disse assim, toda a gente ficou convencida, não é? Que o Roger Schmidt, ao primeira cabeçada, ia embora. O João Mário também foi vítima disso, então? O João Mário é vítima desse ambiente, como é evidente. O João Mário também, várias vezes, quando chamado à conferência de imprensa, ainda antes desses momentos, às vezes foi falando, tinha um discurso exatamente igual ao Roger Schmidt. Jogamos bem quando toda a gente via que não tínhamos jogado bem. Isso é... Mas é que são estas coisas que fazem a divergência de se entender que ele era a extensão principal da voz do treinador em campo, de um treinador que estava a ser altamente contestado e, portanto, era nele que estava a assumir isso e, portanto, não o reconhecia. Eu lembro-me bem do célebre Otamendi, quando veio falar, diz, não, nós não jogamos nada, e o Roger Schmidt tinha acabado de dizer que jogámos bem. E quando nós dizemos assim, opa, está aqui alguém lúcido, alguém olhou para o jogo como todos os outros olharam. Eu disse mais do que isso. Isso eu já queria dizer, vir falar, mas não me deixaram. Mas eu estou, essa tradução aí já foi um bocadinho, já foi assim um bocadinho, pronto, eu essa já não vou, pronto. Mais agradável, tem outras coisas em causa. Não, essa já foi um bocadinho. Foi bem traduzido aqui, seguramente. Já foi um bocadinho. Várias vezes as declarações e houve claramente uma crítica de Otamendi por não ter falado antes. É que o João Mário entendeu os assobios. E disse, até amanhã, se Deus quiser, que eu não estou aqui a fazer nada. Grande homem, grande tudo. Até o Schmidt não entendeu os assobios? Porquê? Porquê que não entendeu? Há quanto tempo eu ouvi assobios? O João Mário vai para a ganhar o mesmo ou mais e o Roger Schmidt não tem o contrato garantido amanhã. O João Mário não pode ser criticado por ter tomado esta atitude. Nada. Eu fazia o mesmo. E fiz o mesmo. Eu fiz o mesmo num clube. Eu fiz o mesmo num clube. Até amanhã, se Deus quiser. Quando alguns lencinhos brancos, pá, espera aí, não foi onde tu pensas, foi muito antes. E o João Mário foi um homem, grande caráter, não me querem cá, então vou à minha vida. E o Roger Schmidt não fez isso, sabes porquê? Tem outra mentalidade. Agora deem-me o meu, se querem que eu vá embora, deem-me o meu. As declarações dele, a seguir aos jogos, as declarações dos... Eu não falei, nem com o Bayern de Munique eu falei. As declarações do Sr. Schmidt, a seguir aos jogos, mesmo esta época, não tinham nada a ver com a realidade daquilo que se passava em campo. Até dava a impressão que gozava. E agora dava a impressão, estou eu a dizer, não estou a dizer que era, é uma provocação, não. Ficava-se com a sensação, e isto desagradou a uma parte muito significativa. Porque ele era tão previsível que as pessoas já sabiam o que é que ele ia dizer. Tanto que se conjuga, ou tenta-se ligar, a posição de declaração de João Mário em apoio ao treinador, como sendo uma das causas que levou a ter que sair. Mas o Schmidt nunca percebeu os desafios. E continuou com aquelas declarações a seguir aos jogos, que tu disseste muito bem, foi tu que o disseste, que dá a impressão que estávamos a ver outro jogo. E sabes porquê? Quantos e quantos? Sabes porquê? Dá cá o meu. Chegou a hora. Também não acho que essa não acho, eu acho. Daqui a pouco vamos voltar também a falar sobre o Benfica. Para já um outro tema, e este está relacionado com a Operação Pretoriano, e são dados exclusivos do Correio da Manhã e da CMTV. Fernando Madureira vendeu um prédio por 1,5 milhão de euros na Batalha, no Porto. A revelação foi feita pelo próprio, em tribunal, na condição de arguido na Operação Pretoriano. O ex-chefe da claque Super Dragões garante que enriqueceu à custa do imobiliário. Além do prédio que diz ter vendido, explica que é dono de um alojamento
investimento local que avalia em 3 milhões de euros. Está ainda a fazer uma casa avaliada em 2 milhões de euros em Vila Nova de Gaia, que planeava vender a um jogador do Futebol Clube do Porto. Madureira garante ainda que não tinha margem de lucro com os bilhetes dos Jogos do Porto. Para explicar a vida de luxo, diz que por ser chefe da claque recebia descontos em restaurantes, roupa e até nas obras da casa que estava a construir. A tese não convence o juiz do processo e Madureira continua preso. Falaste, Manuel, esta tarde sobre este processo e... Sou jurista e, portanto, o Dr. Miguel Henrique, se quiser fazer o favor, pode ser melhor. Eu... Favor a quem? Não fazem favores, ou pagam ainda não. Há favores, advogados, está maluco, pai. Eu, quer dizer, não conheço nenhum caso de pessoa que esteja presa por ter feito aquilo que a gente sabe que o Fernando Madureira fez. Não estou a defendê-lo, não estou a dizer que ele não fez nada, não estou a branquear nada disso. Estou a dizer que o sistema de justiça percebeu-se até às eleições que era eventualmente conveniente não haver perturbações. Depois, estas periódicas notícias que vão aparecendo são um bocadinho mais do mesmo, não é? Tem interesse, evidentemente. Há aqui muitas coisas que eu não sabia, do depoimento dele em tribunal, mas insisto, para estar tanto tempo em prisão preventiva não é uma coisa normal, quer dizer, 6 meses, ou lá o que é que em prisão preventiva é para alguém que tenha morto alguém ou alguma coisa assim. Não é o caso. Eu percebo que para muita gente isto não quer dizer nada, mas o sistema de justiça a certa altura tem que dar conta disto e tem que perceber. Eu lembro-me quando foi na Academia de Alcochete que se disse que a tese primeira era que era de um ato de terrorismo. Era uma coisa que não estava na cabeça de um tinhoso, na minha opinião, mas estava na cabeça de alguns procuradores. E, portanto, isto... Eu não tenho nenhuma procuração de ninguém, nem sou amigo do Fernando Madureira, nem coisa nenhuma. Estou a dizer que isto, de facto, o sistema de justiça, a certa altura, tem que ser igual para todos. Não pode haver exceções porque há um clima de não sei o quê. Custa-me um bocadinho porque isto hoje é um, amanhã é outro. É a minha visão do caso, sem saber sequer muito sobre aquilo que é acusado, mas daquilo que vamos sabendo, não me parece que haja ali coisas para estar em prisão preventiva há tanto tempo. Mas eu defendi isso, porque o Diamantino, já não lembro o que é que ele disse, e eu retorqui assim, mas não tenho. Espero que o sistema de justiça saiba explicar porque é que está há tanto tempo dentro de numa prisão. Mauro, a forma como explica a fortuna que ostenta Fernando Madureira convence-te ou não? Não, eu fiquei muito curioso destes episódios. Estou curioso para saber quem é que comprou, porque ele fala de um fundo italiano, para percebermos as ligações de quem é que vem este fundo italiano. Estou curioso para saber essa parte da história da escritura. Estou curioso de saber a quem é que ele comprou. Estou curioso de saber como é que ele encontrou o dinheiro para comprar esta parte que foi fazendo. Portanto, a mim levantou-me explicar o primeiro milhão. O resto depois a partir estou de acordo. É porque como não lhe conhecemos profissão anterior, nem lhe conhecemos rendimentos anteriores e sempre sim, inclusivamente se foi alvo de estar de rendimento mínimo garantido, que foi uma das coisas que se falou muitas das vezes, com subsídios e apoios estatais, que era de acordo com as declarações dele, de rendimentos, porque senão não o poderia obter. Não, concordo contigo, não sei se isso é uma razão para estar... Eu só estou a dizer é que, do ponto de vista do fluxo, me pareceu a mim claramente que está. Mas para dar aqui uma nota que gostei particularmente de ver, para não dizerem que não. Gostei muito de ver André Vilas Boas, no novo protocolo com a Claque do Porto, dizer que a responsabilidade de qualquer multa da Claque
é paga pela claque, ou seja, o Porto deixará de pagar multas da claque. Eu acho que essa é uma boa divisão de águas que se devia aplicar a todos os clubes e eu gostaria de vê-lo no meu também, de essa separação. Com que imagem é que está neste momento o ex-chefe da claque Mariana, do Porto? no que concerne aos bilhetes, já vimos uma reportagem da CMTV, há alguns anos, essa situação dos bilhetes, vender os bilhetes. E depois perguntavam-lhe, então e agora onde é que está o dinheiro? Deixa eu só dizer uma coisa. Isto que eu estou a dizer não tem nada a ver com o clube. Sim, o clube tem obrigação de também internamente julgar todos estes atos que são, do que eu vi até agora, são mais graves. Os atos de que ele é acusado dentro do clube... Mas são 19 crimes de coação agravada, 7 de integridade física. Eu não digo que não fez, eu acho muito bem. Eu só estou a dizer alguém que esteja 6 meses preso preventivamente por isso? Eu não conheço, é ao contrário, por acaso não conheço muita gente que tenha praticado estes crimes todos, portanto não sei. É acusado. É acusado de 31 crimes. Portanto, desse ponto de vista, não sei. Fizemos uma reportagem, não há nada de novo. Ele demonstrou naquela reportagem, sem receio de ninguém, filmou à vontade como era o negócio dos bilhetes. Ponto. Eu não acredito que ele vendesse aos Super Dragões os bilhetes acima do preço que existia. Desconto? Não acredito nisso. Não acredito. Então os Super Dragões eram os primeiros a revoltarem-se. Por outro lado, já por investigações da Polícia Judiciária, esclareceu-se que, efetivamente, aquela situação, pancadaria ao porteiro do André, nada teve a ver com a Assembleia Geral. Mas isso é uma coisa que sabia. Na altura, fez-se uma ligação. Afinal de contas, não há nada. Eu estou expectante em relação a ver o que vai acontecer, até porque temos casos já, e de uma enorme as intervenientes de melhor responsabilidade. Eu já vi ser apreendido dinheiro dentro de livros a aprender a ler. E não aconteceu nada. No gabinete do Primeiro-Ministro. Também questionas o tempo de prisão preventiva de Fernando Madureira ou não? Deixa-me dizer uma coisa. Então vá, a minha análise eu já não faço criminal aos 15 anos. Mas daquilo que eu consigo. Há mais 2008, 2009 foi a última vez. Resumindo e concluindo, deixa-me só dizer uma coisa que há. O que é uma frase que corre contra ele? Porque um dos fundamentos para a prisão preventiva é a perturbação do inquérito. E o facto de ele dizer que, enquanto líder de claque, tem um conjunto de privilégios, percebe-se que ele, enquanto líder de claque do Futebol Clube do Porto, no Porto, tem um conjunto de privilégios. Mas já não é. Mas continua a ter. Ou pelo menos ele assumiu um conjunto de questões e percebe-se... Já com Fernando Madureira em prisão preventiva, a família foi também implicada como... Bem ou mal, a família Madureira tem uma grande capacidade de influência, tem capacidade, tem os meios, as ferramentas e ao dispor para perturbar o inquérito. E depois... Isso não há dúvida, e esse é o fundamento. Não conheço, mas imagino que seja o fundamento sólido ou mais sólido que é esse. Agora, vou atrás do Manel, isto é. Se tirarmos a figura do líder dos Super Dragões e o rosto de Fernando Madureira. Este diálogo entre árbitro e vídeo-árbitro no Farense Sporting já esteve em grande destaque nesta Liga de Ouro. Daqui a pouco já vamos voltar ao Sporting para falar sobre Victória Gyökeres, mas para já temos novas informações sobre o Benfica. Este é um alerta CM. A mulher de Roger Schmidt está a complicar a rescisão de contrato com o Benfica. É esta a notícia que está na primeira página do suplemento Mais Sport, que é publicado hoje, é publicado este sábado, juntamente com o Correio da Manhã. Estamos a ver essa primeira página, esse suplemento que diz que a mulher de Schmidt complica o acordo na rescisão de contrato. Esteve a mulher de Roger Schmidt na reunião dura que aconteceu com o Rui Costa, precisamente para negociar essa rescisão de contrato, e foi a voz das exigências nesta reunião com o presidente do Benfica. Falou, por exemplo, sobre a quinta que compraram Roger Schmidt e a mulher recentemente em Azeitão. Foi um dos argumentos utilizados pela mulher do treinador alemão nesta reunião com Rui Costa, e é ela também um dos principais entraves na rescisão de contrato. Roger Schmidt, com o apoio
apoio da mulher, recusa liminarmente abdicar da indemnização a que tem direito, quer receber a indemnização na íntegra, e foi na sequência dessa reunião dura com Rui Costa que estas negociações foram depois entregues aos advogados das duas partes. Da parte de Roger Schmidt, achas, Mauro, que o argumento de que Rui Costa demonstrou que estava Roger Schmidt no Benfica para cumprir o contrato é ou não válido? Mariana, eu nunca ponho em causa as nossas notícias, mas eu, Mauro Xavier, fico incrédulo de pensar que o presidente do Benfica reuniu com o treinador do Benfica, o ex-treinador e a mulher. Quer dizer, não consigo perceber... É muito sexista, não sei se isso passa bem. Claro que passa, não tem a ver por ser a mulher, até podia ser ao contrário, se fosse a treinadora a levar o marido, é igual. Ou seja, não consigo perceber como é que este... A conselheira dele, porque é que não há de ser? A mulher do... Não digas, estamos a falar de coisas sérias. Não, mas por que não? Tanto quanto eu sei, aliás, a Quinta não comprou, acho que alugou. E ela é que gostava muito dos cavalos, é que tinha muita relação com os cavalos a informação que temos é que foi comprada a propriedade. A informação que eu tenho é que tinha sido alugada. Eu, independentemente se é comprada ou alugada, não consigo perceber como é que se trata de uma rescisão de um contrato. Devia já ser nesta fase só entre dois advogados, mas mesmo que as partes tenham sentado à mesa para conversar pela boa relação que tinham, e entre uma terceira parte familiar que tenha estado na reunião. Não consigo conceber, estou a tentar. Não consigo perceber, Mauro. Deixa-me dizer o seguinte, porquê? Primeiro, não consigo. Porque, se forem casados, aquela parte do dinheiro que ele está a aplicar, metade é dela. Ok? Primeiro do que tudo. Isso é o casado, sim. Ok? Essa é a primeira coisa. E segundo, porque, espera, só que isso é só para concluir. De uma determinada maneira também. Mesmo que não o seja, do ponto de vista da estratégia do Roger Schmidt, ele tem dois poderes. Poder número 1. Não foi ele que se quis ir embora. Portanto, se querem mandar embora, querem negociar comigo, a minha esposa vai-me acompanhar. Não quero, vou para casa. Ok? Portanto, esse é um poder negocial que ele tem, porque não é ele que está a querer se ir embora e não é ele que está a querer a reunião, não é ele que está a querer negociar. E depois tudo isso também faz sentido porque permite-lhe a ele fazer o papel de polícia bom, fazendo a mulher o papel de polícia mau durante a conversa. Uma informação que nós, aliás, já tínhamos dado. Mas isso faz todo sentido, sinceramente. Em relação ao dia em que Roger Schmidt foi despedido, que foi sábado, nesse próprio dia, ainda antes de termos a informação e de ser oficializada a saída de Roger Schmidt, o despedimento de Roger Schmidt, a CMTV teve a oportunidade de ver Roger Schmidt a sair acompanhado da mulher do Centro de Estágios do Seixal. Portanto, nós sabemos que a mulher acompanhá-lo é uma coisa, a outra estar na reunião. Faz sentido. Depende da relação do casal, mas além de não termos visto seria... esta saída, temos a informação... Ou seja, acompanhá-lo à reunião, eu consigo perceber o acompanhá-lo. O presidente do Benfica não tem o poder de dizer assim... Não, porque o interesse é dele, dizer assim, olha, o senhor ou vem sozinho ou não faço. E ele, o treinador, vai dizer, ok, então, tchau. Tem para dizer, olha, eu fico aqui representado por esta pessoa, está representado por esta do Benfica. É simples, a minha mulher, o património é de ambos, quer que reúne, quer reunir connosco. Não quer reunir connosco, não tem problema nenhum, vou embora. É tão simples quanto isto vai acontecer. E a partir desse momento permite ao Roger, até entrar, intuitivamente ou não, dizer ela faz o papel de polícia mau, eu faço o papel de polícia mau. Deu aqui umas ideias a umas mulheres dos treinadores que já me estão a mandar umas mensagens. Até jogadores, é ou não legítima a posição de Roger Schmidt e da mulher? Mariana, ela tem toda a razão. É rápida. Azeitão. É bom aquilo. Maravilha, quem conhece aquilo? Eu nasci em Lisboa, não sei lá. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é uma pérola que está ali. Sesimbra, Arrada, Palmela, Setúbal. Meu Deus do céu. Quem conhece aquilo, a região dos Três Castelos, e quem conhece a gastronomia daquela zona, não quer outra coisa, quer agora regressar à Alemanha, nem pensar nisso. Isso de acompanhar com a esposa, acho muito bem. É a conselheira, é a relação que existe entre eles, que é uma relação boa. Qual é o problema? Eu não vejo problema. O Roger Schmidt admitia acabar o contrato e deixar de treinar. Claro, admitia isso. E tem motivos... Isso já não acredito. Mas ele está preocupado com isso. E eu sou o presidente do Benfica, eu chamava esse call. Não é hoje
nenhum treinador tem o ego desse tamanho. 6 meses admitia isso. Está bem, mas isso era ele ser em grande, isso é depois de ter sido campeão. Imaginava que ia ser campeão outra vez. Agora, nenhum treinador tem o egozinho deste tamanho a querer sair pela porta tão pequena e deixar esta imagem. Ele não vai conseguir estar sem treinar. Não vai facilitar nada, falar com o Bayern de Munique. Não vai estar sem treinar 2 anos. Tu defendes tanto isso. Ele não vai facilitar nada. Não vai facilitar nada. Desculpa, só um bocadinho para responder ao Otávio, respondam um de cada vez. Enquanto o João Mário saiu e disse eu vou-me embora, eu penso ao contrário. Ai, querem que vá embora? Então paguem-me. Não, mas paguem o quê? O que tem que pagar é todos os meses o salário. E ele vai ficar 2 anos sem treinar? Qual é o problema? Ele tem que viver na Arábia para sempre. sempre. Ele não vai ficar 2 anos sem treinar. Ele tem que viver na Arábia para sempre. Vocês costumam dizer que vocês são do futebol. Conhece algum treinador com o ego tão pequenino que a última imagem que quer deixar é este despedimento? Acha que ele daqui por 1, 2, 3 meses não vai tirar o final e não vai tocar? Ele antes de ir para o Benfica, que treinador é que era? Antes de ir para o Benfica, que treinador é que era? Ainda temos um outro tema, mas Manuel, tem motivos, Roger Schmidt e a mulher, para se sentirem enganados de alguma forma? Não têm um contrato, não é questão de serem enganados, têm de direito a receber o que têm de direito. Então, não precisam sentir-se enganados, desculpa, é uma questão... A minha pergunta vai no sentido da posição que foi tomada, que foi a de que aquilo que nos prometeram não foi isso e por isso nós queremos receber a indenização, porque a expectativa que tínhamos foi alimentada no sentido de estarmos até ao final do contrato. O que é mais ou menos aceito no futebol é que o treinador recebe até o dia em que tem outro clube. Isso é no contrato coletivo de trabalho. E uma parte disso, mas ele pode não querer, já houve casos desses. O que era do Porto... O Benfica pode querer é tentar arranjar um montante global. Nunca mais treinou. O que o Benfica pode estar a tentar, o que o Benfica deve estar a tentar é, em vez de correr o risco, porque é apenas o risco de todos os meses, durante 2 anos e tal, pagar-lhe o salário, que no total poderá custar, não sei se é 12, 14, 16, já vi tantos números, seja o que for, dizer assim, olha, toma 3, toma 4 e vai já embora. Se calhar daqui a um mês ou 2 estiveres a trabalhar, ainda ficas a ganhar. E este é o... Agora, entre advogados é a dose de risco. Isto é, um a dizer, eu reduzir o risco para não ter que pagar 16, vou-te pagar 3, tu, se fores esperto, vais receber o 3, para a semana estás a trabalhar, encaixas as 3, não tens direito. Vamos mudar de tema. Conversa é isto. O ego dele também se pode ver de outra maneira. O Bayern de Munique não tinha ninguém, também se virou para ele e ele nem falou com eles. Isso é um ego, desculpa. Mas por isso mesmo é o que eu estou a dizer. Portanto, não há direito a indemnização. O que ele tem direito a receber é o salário de todos os meses. Vamos ainda falar sobre Vítor Gyökeres, que está a ser descrito em Espanha como o herdeiro de Ibrahimovic. O jornal AS desfaz-se em elogios ao avançado do Sporting depois da exibição frente ao Azerbaijão. Recordo que Gyökeres marcou um golo e fez 2 assistências no jogo da Liga das Nações. Os elogios do jornal espanhol começam logo no título. Gyökeres desafia Haaland. Segundo este artigo, o goleador do Manchester City é o único que consegue acompanhar o ritmo do ponta de lança do Sporting. O artigo do AS analisa o percurso de Gyökeres desde que chegou a Alvalade e adjetiva-o de brutal. O jornal espanhol conclui que Gyökeres tornou-se no herdeiro de Ibrahimovic no capítulo dos golos. Chegou a uma fase, Gyökeres, Otávio, em que já não passa de todo despercebido e nesta época, além da questão da seleção, vai jogar também pelo Sporting na Liga dos Campeões. Quando viu dizer que acha que é demasiado alta a cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, acha que foi de alguma forma uma mensagem interna para a direção do Sporting ou não? Não. Maria, não. O Gyökeres tem contrato, assinou de livre vontade, portanto, tem a cumprir o contrato. No final, tem uma cláusula de rescisão, foi ele que a assinou, não tem nada por trás, portanto, agora é uma questão de. Mas há uma coisa que é interessante, é que há quem defenda, e eu rio à gargalhada, que o futebol português não tem competitividade. O certo é que vêm jogadores de hoje, de Inglaterra para cá, e depois já são desejados por eles. Não tem cuidado. Mas chegou da segunda Liga Inglesa, não é? Pois, e vem buscar jogadores num campeonato que não tem competitividade e pagam. Quer dizer, isto é a respeito das opiniões. Mas o campeonato português, não é português, e Gyökeres, como vêm outros, como vê o Urban, de Itália, encantados da vida, já vêm para cá, para relançar as suas carreiras ao topo. Falta de competitividade. Quer dizer, os clubes estrangeiros vêm pagar milhões, ele agora os já jogadores... sentiu que já avançou e quer-se ir embora. Espera. O que ele está a dizer é, o que eu tinha aqui para fazer já fiz.
E agora, desculpem lá, essa conversa dos 6 milhões, vamos acabar com ela, que eu quero ir à minha vidinha, quero ir para um campeonato melhor e receber para o meu. É essa leitura que fazes do que foi dito. Foi o que ele disse. Não é a minha leitura. mais além da do Mauro, quando passares a palavra. Desculpa lá. E agora o empresário dele está a pôr na mão outra goasa em Espanha para ver quem é que Está a preparação da saída em curso. Ninguém lhe apontou. Com 3 fatores. Ninguém lhe apontou uma pistola à cabeça para assinar contrato e para assinar a cláusula. Ponto. Estaremos cá para ver. Pois o resto é acordo. E cada um cede como quer. Ele ficou muito surpreendido de não ter propostas de 50 milhões ou de 60 milhões durante este defeso, porque o Sporting disse do chão e não ter chegado nada. Ele agora veio dizer assim, atenção que eu vou começar a dar sinais. Olha uma coisa. 3 coisas seguidas. Há uma coisa que eu quer sair, Muitos Vitória, desejavam que ele Não há saísse. dúvida nenhuma. Há um grande desejo Dos adversários, de clubes adversários que ele saia. Há um desejo enorme que ele saia. Um desejo enorme. Tu sabes, que ele noutros saia. tempos, os outros clubes Ele sai, querem que teriam ele saia. feito por isso. Agora já não sai, mas já fechou. Não sai. Pode ser em janeiro. Pode ser em janeiro, se houver acordo. Agora, quem está habituado a vender jogadores abaixo da cláusula, é o teu clube. É o teu clube. Dizias que está a ser Qual é que foi o preparada último já. Até vende jogadores com futuro. Tu já vendeste algum pela cláusula? O Ugarte. Jogadores pela cláusula? Um jogador pela cláusula. Já não temos Todos os muito outros não tempo foram. para ouvir todos, Rapidamente, sim? o que é que eu acho? E não posso, não tenho factos, mas quem acredita que o facto de 3 ex-jogadores do Benfica terem no mesmo dia ter dado entrevistas não é uma coincidência, é uma estratégia, vai ter que perceber que isto também é uma estratégia. Isto é, se juntares 3 factos todos os mesmos dias, fechou o mercado, na segunda-feira, a partir de terça-feira tens, logo de seguida tens uma reportagem da imprensa espanhola a chamar de Mini Haaland, que nós já aqui estávamos. Portanto, não foi cá, foi lá, foi no mercado, no potencial mercado como comprador. Na mesma semana, o Gyökeres a dar 2 sinais. A cláusula é excessiva e quer jogar em outras ligas. Juntados os 3 fatores em 48 a 72 horas, a preparação da saída, com calma, com tranquilidade, e a preparação daquilo que é a procura e o trabalho do mercado. E o aviso interno de que, ok, eu gosto de estar aqui, adoro isto, mas está na altura certa de sair. E atenção, e a cláusula de saída. Em relação à cláusula... E acho que já está a pensar na próxima janela do mercado? Eu acho que vai... Se a oportunidade surgir, não vai dizer que não. Não parece que seja esse um incentivo e não o vai forçar e não o vai provocar. Agora, que o empresário e quem trabalha à volta dele, que tem essa mesma missão, começou na terça-feira a fazer esse trabalho, claramente. Se é 1 ano, se é 3 meses, nem ele sabe. O que ele sabe é ele está a fazer o trabalho que tem que estar a fazer. Em relação à cláusula, isto é uma questão que até falo. Eu não trabalho muito com jogadores, mas isto é um engano que os jogadores caem, porque facilmente caem. Enche-lhes o ego, porque mas a tua cláusula vai ser 100 milhões, vais valer... Não é. Isto é um erro brutal, porque eles perdem liberdade. Porque um jogador que vai ganhar 10 mil euros ou 20 mil euros não pode ter uma cláusula de 50 milhões de euros. É um erro. E os empresários que as incentivam para dizerem que sim ao negócio para receberem a comissão também é um erro. Portanto, se queres pagar 100 milhões de euros, tens que pagar 10 milhões ao ano. Não pagas 10 milhões ao ano, não pagas 20 milhões ao ano, eu não vais ter uma cláusula de 100 milhões de euros. Porque me custaste 10 milhões de euros, eu vou estar cá a receber 5 milhões nos próximos 5 anos, eu vou-te custar 35. Portanto, tu não podes, em 5 anos, triplicar aquilo que tenho. Mas como os empresários acham que isto é rápido e porque os jogadores lhes vendem isto como para encher o ego, quando se deparam com o problema, têm realmente um problema. E estão presos a uma situação, tal e qual como o Mr. Otávio diz, ninguém obrigou a assinar o contrato. Apenas lhe insuflaram o ego e ele caiu e acreditou e agora está arrependido. É evidente que não tendo a cláusula... Se fosse hoje a Vitória Gyökeres não aceitava esta cláusula de rescisão? Provavelmente não. Eu tenho defendido isso. Aliás, quem entrou na espiral das coisas foi muito Bruno de Carvalho, e teve algum sucesso até com isso. Mas não ter cláusula também, qual é a diferença? O clube diz, mas não, eu não tenho, tu assinaste o contrato, parece que quiser. Não, eu não tenho cláusula. A cláusula diz montante. Não, o que eu acho é isso. É que se tivesse uma cláusula de 100 milhões, recebem 5 mil euros, 6 mil euros ao mês e cláusulas de 70 milhões. É um contrato de 5 anos, tem que ganhar 20. Sem cláusula, é o jogador... O clube tem o direito todo sobre o jogador. Claro, portanto, não é a cláusula de alguma forma... Não é ter a cláusula que vai não sei o quê. Gyökeres, Manel, está a queixar-se de alguma forma? Ele pede o que quiser, o clube pede o Eu acho que Gyökeres é um profissional e, portanto, está a fazer isto tudo de forma profissional. Quer dizer, acabou o contrato, acabou o mercado, tem outra as coisas têm outra perspectiva.
E há uma série de mais coisas que se vão juntando. Já é titular da seleção sueca, ele não era, ele tinha meia dúzia de jogos na seleção, já é o Isaac que joga atrás dele, não é ele que joga atrás do Isaac. O Isaac e a sensação é que eu tenho, e a mera sensação é que o empresário deve ter sido sondado e todos se assustaram com os 100 milhões. Todos se assustaram com os 100 milhões. Provavelmente. E agora começas a perceber que é um problema. E, obviamente, o Sporting vai ter que fazer dinheiro em janeiro, a não ser que esteja a top mesmo na Liga dos Campeões, porque o Sporting não tem dinheiro até ao fim do ano. Otávio, acha que, ao contrário do que aconteceu no verão, o Sporting, numa próxima janela de mercado de transferências, pode não ser tão intransigente em relação à cláusula de rescisão de Vítor Gyökeres? Penso que os sportinguistas não vão me perdoar se o Sporting tiver... Acha que vai manter a intransigência? O Sporting não vai proceder. Agora, repare, o Sporting... Se há um clube que tem transferido jogadores nos últimos tempos, é o Sporting. E jogadores de grande qualidade que têm sido substituídos. Tem havido uma política de renovação, de rejuvenescimento. Quantos jogadores do meio campo saíram do Sporting? E o Sporting continua a ter um meio campo com grande qualidade. Continua. Melhorou na frente. É verdade. Só não melhorou na baliza, na defesa direita, o Sporting tem tido a capacidade. Só os defesas esquerdos, se fosse buscar, dá para os jogadores todos do Sporting. Só os defesas esquerdos. Só os defesas esquerdos. Olha, o Mamão não chega. O Mamão não chega, tem que pôr outra. Ainda tenho o vinagre que paga tudo. Pode ser outra. Paga. O Sporting tem tido a capacidade. O Sporting tem tido a capacidade de perceber com o tempo quem vai e não vai sair. Quem o mercado quer ou não quer. Já deve tempo do Palhinho e de outros que saíram. Podem ter conseguido isso e perceber. E se calhar já foi buscar. Já foi buscar um miúdo de 19 anos que alguns metem muitas dúvidas. Que nem titular da seleção sub-19 é. O Gyökeres também não era. O Gyökeres também não era. O Gyökeres também não era. Não vais por aí. Darwin, Gyökeres, estes jogadores centrais. O Otávio está otimista em relação a esse jovem jogador. Eu tenho que estar confiante porque percebo que o Sporting nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, tem tido uma capacidade de, embora aqui ou ali haja um ou outro, como sempre, agora não é 5 nem 6, para o mesmo lugar. Isso não é de certeza. Vamos fechar hoje a nossa conversa, Otávio, teremos mais oportunidades para conversar. Esta Liga de Ouro fica por aqui. Uma boa noite.